3 anos depois do grande sucesso de Uma Nova Esperança, que havia se tornado a maior bilheteria da sua época, rendendo ali em torno de 775 milhões de dólares, concorrendo a 11 categorias no Oscar, ganhando 7 delas, era lançado sua continuação, Star Wars, O Império Contra-Ataca. Só que dessa vez o diretor não seria George Lucas. Quem ocuparia a cadeira de diretor seria Irving Kershner. Não sei falar esse nome. E esse filme ele já começa tendo um grande desafio, né? Que é superar, né? Ou ao menos manter ali a qualidade, mas o ideal seria superar ali a qualidade do primeiro filme, né? E na minha visão ele não só mantém, como realmente consegue fazer isso. Ele supera a qualidade desse primeiro filme, sendo pra mim um dos melhores de toda a saga Star Wars, né? De todos os filmes, animações, enfim. Pra muitos é o melhor, né? Não é o meu favorito, mas hoje eu vou explicar justamente porque eu acho que esse filme ele é melhor que o anterior e é um dos melhores de Star Wars. E por que ele é tão conceituado, por que tanta gente lembra tanto desse filme, né, que esse filme marcou tanto, né. Eu diria que um fator, vamos dizer assim, mais técnico, né, que é importante pra entender o sucesso desse filme, né, é o fato de ter uma equipe bem mais preparada, né, o universo já bem estabelecido, né. Naquele ponto, Star Wars não era mais um projeto de um cineasta independente e desconhecido, né. Star Wars era a maior franquia da época, né, a maior bilheteria da época. George Lucas agora não era apenas um cara qualquer. George Lucas era um cara que tinha um grande poder de negociação, né, com os estúdios, né. Oi, eu desafio você a sair de um nerd fofo e ir para um homão. Oi. Inclusive, para fazer esse filme, ele conseguiu um orçamento muito maior que do anterior, né? O orçamento do primeiro filme foi de 11 milhões, e nesse aqui o orçamento foi em torno de 22 milhões, né? O dobro do primeiro filme. Então, outro fator que é bem interessante, que a gente vai acabar abordando aqui, né? É o tom mais pessimista que tem nesse filme, né? Que vai acabar dando um aprofundamento maior ali, vamos dizer assim, no psicológico dos personagens, né? Fazendo com que eles enfrentem desafios que vão colocar eles até o limite deles, né? E a gente vai acabar observando isso ao longo desse vídeo, né? Bem, eu vou já para a história do filme, né? O filme vai começar com uma nave imperial mandando ali uma sonda para um planeta gelado, onde a gente vai ver que o tal Luke e os amigos dele, né? Então a gente vai ver o Luke fazendo ali a ronda ali pelo planeta, né? Explorando ali aquele planeta, e de repente ele é atacado por uma criatura que vai levar ele para algum lugar, né? Vai desmaiar ele e levar para algum lugar. A cena vai cortar pro Han Solo, chegando ali na base rebelde, falando pro general lá que ele precisa ir embora, porque o Jabba tá atrás dele, o Jabba vai matar ele e tal. Só que, bem, ele vai começar a discutir ali com a Leia fala que ele precisa ficar pra ajudar os rebeldes e tal, só que o Han Solo vai provocar ela falando que, na verdade, ela quer que ele fique porque ela tem sentimentos por ele, não quer admitir e tal, mas enfim, o Han Solo vai embora, tá? Ele está indo embora, né? Quando o C-3PO aparece, avisa pra ele, ó, o Luke sumiu e tal, tem uma nevasca lá fora e ele não apareceu ainda, e o Han Solo preocupado ali vai procurar o amigo dele. A cena vai cortar, né, pro Luke acordando preso ali na caverna, de cabeça pra baixo, e ele, usando a força, consegue pegar o sabre dele e fugir da caverna, só que no meio de uma nevasca, cansado, com frio e tudo mais, ele acaba desmaiando ali, né. A gente vai ver a base rebelde sendo fechada, né, ele sem esperança de que o Luke e o Han Solo vão voltar, só que o Luke vai ser acordado ali no momento pelo espírito do Obi-Wan, que vai dizer pra ele o seguinte, ó, você precisa ir pra Dagobah pra aprender com o mestre Yoda, né, e o Luke vai acabar desmaiando de novo, mas o Han Solo vai aparecer e resgatar ele. Depois disso, ambos vão pra base rebelde, né? A nave rebelde aparece pra resgatar eles. E vai ter uma cena ali que o Luke, o Han e a Leia estão conversando, né? E o Han continua provocando ali a Leia, falando que a Leia tá apaixonada por ele e tudo mais. E, enfim, pra provocar ele de volta, ela vai lá e beija o Luke de novo. Isso mesmo, pela segunda vez na saga. Meu Deus! Vamos! A Leia vai beijar o próprio irmão. Óbvio que ela não sabia que era irmão, mas eu ainda acho importante salientar que essa cena é um pouco esquisita, mas enfim, vamos fingir de novo que não tem essa cena. A base vai acabar identificando um sinal estranho ali, o Han Solo vai sair pra identificar o que é, eles vão descobrir que tem uma sonda imperial que já identificou ali a localização deles, né? Então o Vader vai preparar o Império pra ir em direção a eles, e os rebeldes, já sabendo disso, vão começar a se preparar ali pro conflito. Nisso a gente vai ter o primeiro grande conflito aqui desse filme, né? Diferente do filme anterior, né? Que tem um grande conflito apenas no final, no espaço e tal. Esse filme aqui vai ter um conflito dentro desse planeta de gelo, né, que é um conflito bem bacana de assistir, um conflito bem tenso, né, em que a gente vai ver a vitória ali do Império, que vai obrigar os rebeldes a fugir, né, incluindo o Luke,
que se separa do resto do grupo e vai pra Dagobah. Enquanto isso, o Han Solo e o resto do pessoal acaba sendo perseguido ali pelo Império, e o Han Solo consegue despistar eles, tendo uma ideia genial, que é atravessar um campo de asteroides, nem um pouco arriscado, e entrar em um dos asteroides. Então a gente vai ver o Luke chegando em Dagobah, e vai pousar num rio ali no meio da floresta, né? Uma floresta um tanto perigosa ali, com o R2-D2. Logo quando chega já é quase engolido ali por uma criatura que tava no rio, né? E a nave deles, enfim, vai afundar ali. E o Luke ali vai encontrar um senhor verde, baixinho, fala de um jeito meio esquisito, engraçado, né? E ele vai perguntar o que o Luke tá fazendo. O Luke vai falar, olha, você não pode me ajudar aqui porque eu tô procurando um grande guerreiro, né? Um mestre Jedi chamado Yoda. Só que o senhor fala, não, pô, eu conheço o Yoda, eu vou levar você até ele, né? Vai cortar de novo pra nave do Han Solo, que a gente vai ver que quebrou, né? O C-3PO tá tentando consertar, e aí o Han e a Leia estão conversando, e aí eles vão lá e se beijam pela primeira vez, e vai aparecer o C-3PO, né? O maior corta-clima de todos os tempos, pra falar assim, galera, consertei a nave, né? O Han Solo vai ficar bem feliz, né, quando notícia de que ele consertou a nave, né? Ele vai ficar nem um pouco bravo por essa cortada de clima, né? Com certeza. Mas enfim, a cena vai cortar pra nave Imperial, em que a gente vai ver aqui pela primeira vez o mestre do Darth Vader, né, o Lord Sith. Eles vão estar conversando e ele vai dizer pra ele, o rebelde que destruiu a Estrela da Morte, ele é, na verdade, o filho do Anakin Skywalker, e ele vai se tornar um grande Jedi, tem potencial pra se tornar um grande Jedi, ele vai ser uma grande ameaça pro Império. Só que o Vader vai falar pra ele o seguinte, ele também pode ser um grande aliado do Império, na verdade, se a gente conseguir converter ele pro lado negro da força, no que o mestre concorda, e a gente entende aqui que vai ser a missão do Vader nesse filme, né? A gente vai voltar pro Luke ali na casa daquele senhor, ele já vai ficar revoltado, impaciente, vai falar pra ele que, isso aqui é perda de tempo, quando é que eu vou encontrar o mestre Yoda, porque eu quero ser um Jedi e tudo mais, quero ser que nem o meu pai. Esse senhor vai começar a conversar ali com o espírito do Obi-Wan e falar assim, o Luke ainda tem muita raiva dentro dele e eu não posso treinar ele ainda e tal. E aí o Luke vai se dar conta de que ele estava o tempo todo diante do mestre Yoda. Inclusive uma coisa que eu acabei não falando, né, é que o Yoda, ele é uma marionete, né, ele é operado ali pelo Frank Oz, e se não me engano tem mais algumas pessoas ajudando a operar ele, né? E o design dele é feito por um cara, né, que é o Stuart Freeborn, e o rosto dele é baseado em parte, inclusive, no rosto do Albert Einstein. É uma versão ali com rugas do rosto do Einstein, né? Mas enfim, o Yoda vai falar que o Luke já tá velho demais pra ser treinado e que um Jedi precisa ter a mente limpa, séria, focada no presente, coisa que o Luke não tem, né? Mas o Obi-Wan vai conseguir convencer o Yoda falando que ele era igualzinho, né? O Obi-Wan era igualzinho quando ele era jovem. A gente vai cortar de volta ali pro grupo do Han Solo, que vai ter que fugir da caverna que eles estão, porque na verdade não era uma caverna, mas sim um estômago de um bicho que vivia ali no asteroide, e eles tinham que sair pra não ser digeridos por ele, né? A gente vai cortar então pro treinamento ali do Luke, né? O Yoda vai explicar pra ele justamente que o poder de um Jedi vem da força, mas que ele precisa ter cuidado com o lado sombrio da força, né? As emoções como a raiva, o medo, a agressão, elas estão associadas ao lado sombrio e elas fluem com facilidade, mas se você deixa elas fluírem, elas acabam te dominando, né? Então o Luke vai perguntar se o lado sombrio da força, ele é mais forte. E o Yoda vai dizer o seguinte, ele não é mais forte, mas ele é mais rápido, ele é mais sedutor. Tomar cuidado ali pra não ser dominado por ele. O Luke vai perguntar como é que ele vai saber na hora a diferença entre o lado certo e o errado, né? E aí o Yoda vai dizer o seguinte, você precisa limpar a sua mente pra você entender isso. O Luke, ele vai sentir uma energia, vamos dizer assim, ruim ali, vindo de uma caverna. O Yoda vai dizer o seguinte, você precisa ir pra lá. Tá, os lados sombrios é forte lá, mas você precisa ir pra lá. O próprio Yoda vai falar pro Luke o seguinte, lá não tem nada, só vai ter o que você levar com você. E o Yoda fala pra ele, vai, não leva arma, não leva nada. E o Luke vai, só que ele desobedece essa ordem do Yoda e ele leva as armas dele, se apegando ali justamente ao medo que ele tinha e ao impulso agressivo que ele tinha ali, né? De ver a agressividade, de ver o uso do sabre, por exemplo, como a primeira resposta ali para aquela situação. Lá naquela caverna, ele vai se deparar com Darth Vader, ele vai lá, luta com ele, ele finalmente mata o Darth Vader, arranca a cabeça dele, porém, quando ele olha pro rosto do seu inimigo, a única pessoa que ele vê é ele mesmo. O Vader nunca teve ali, na verdade. E a ideia dessa cena é justamente de que quando o Luke enfrenta o inimigo dele, tomado pela raiva e pelo medo, ele se torna idêntico ao inimigo dele, né? E é por causa desse sentimento muito forte presente no Luke que o Yoda não queria treinar ele, e por isso que o próprio Vader viu o potencial no Luke de se tornar um aliado do lado sombrio, né? A gente vai cortar a cena agora pro Vader de novo, né? Junto com o caçador de recompensas, né? O Boba Fett. E ele fala pra ele que tem que encontrar a Millennium Falcon e tal, porque a Millennium Falcon conseguiu se esconder ali de uma frota do Império. A gente corta de volta ali pro treinamento do Luke, né? E o Yoda fala pro Luke levantar a nave dele lá que tá afundada, usando a força. O Luke fala assim, eu não acho que dá pra fazer, mas eu vou tentar. E aí o Yoda solta o famoso faça ou não faça, tentativa não há. E o Luke vai lá, não consegue levantar. O Yoda mostra pra ele que dá pra fazer isso, né? Ele levanta. E
E o Luke vai dizer assim, caramba, não acredito. E o Yoda vai responder, e é justamente por isso que você fracassa. Enfim, o Han vai escolher fugir ali pro planeta de um cara chamado Lando Calrissian, que o próprio Han Solo diz que não é muito confiável, mas pensa que ele nunca foi amigo do Império, seria um lugar bom pra se esconder naquele momento. E o Luke ali treinando, conectado com a Força, acaba tendo uma visão do futuro. Ele vê os amigos dele sofrendo ali numa cidade, nas nuvens, né, que é justamente pra onde eles estão indo, né? Só que o Yoda fala o seguinte pra ele, você não tá pronto pra ir ainda. Se você for agora, você vai sacrificar a missão, você vai sacrificar o seu treinamento, mas não vai conseguir ajudar eles. E aí eles vão lá e encontram o Lando, né, que parece ser um cara legal, animado e tal. E a gente descobre, inclusive, que o Han Solo e o Lando eram amigos, né, que foi justamente dele que o Han Solo ganhou o Millennium Falcon, né, numa aposta com ele. Mas depois de um tempo na base do Lando, o C-3PO vai entrar numa sala errada ali, né, vai descobrir o que não deveria, vai ser atacado e vai sumir. A gente vai cortar a cena de novo, né, em que o Luke vai estar discutindo com o Obi-Wan e com o Yoda, falando, eu preciso ajudar os meus amigos. Eles vão falar que é o seguinte, sem o treinamento completo, você vai estar arriscando tudo, talvez você não consiga ajudar eles, a gente não vai poder ir ajudar você e tudo mais, e você falhou no seu treinamento ali na caverna, né, você tem que lembrar disso. Só que ele fala que é o seguinte, não, eu sei de tudo isso, mas eu preciso ajudar eles, eu vou voltar depois pra terminar meu treinamento. Que o Yoda vai falar que sabia que isso ia acontecer porque ele sabia que o Luke era muito teimoso. A gente vai ver ali o Han Solo e a Leia conversando, justamente falando que não confiam no Lando, né, quando o Chewbacca vai entrar aí com os restos, vamos dizer assim, do C-3PO que ele encontrou numa pilha de lixo. Só que o Lando vai entrar na sala, vai chamar eles pra tomar uma bebida, eles vão estar conversando, o Lando vai dizer o seguinte, né, no meio do caminho vai falar assim, eu sempre tive muito problema com o Império aqui e tudo mais, só que agora eu não vou ter mais problema com o Império, consegui fazer um acordo que vai tirar o Império da minha cola pra sempre. E ele abre ali uma porta de uma sala e tá lá justamente o Vader e o Boba Fett, né? A gente entende que a intenção ali do Império é usar os amigos do Luke como isca pra atrair ele, e que depois o Boba Fett iria levar o Han Solo até o Jabba, mas o Lando não sabia dessa parte do acordo, ele não sabia que iam levar o amigo dele pro Jabba, não sabia exatamente o que estava acontecendo ali, mas infelizmente ele tinha muitos problemas com o Império, teve que aceitar isso, né? Ele fala isso justamente pro Han Solo, o Han Solo não aceita muito bem isso, mas enfim, depois o Vader vai pedir pra congelarem o Han Solo em carbonita, né? Pra testar se a máquina estava funcionando. Então, enfim, o Han Solo poderia morrer ali naquele momento se a máquina não funcionasse. Chewbacca vai lá, tenta salvar ele, mas o próprio Han Solo fala, olha, melhor você não fazer nada, e pede pro Chewbacca fazer só uma coisa, que é cuidar da princesa Leia. E antes dele ser congelado, a Leia vai olhar pra ele e falar assim, eu te amo. No que ele vai responder, eu sei, né? Que é uma resposta ali muito legal, né? Essa fala, inclusive, não tava no roteiro originalmente, né? Eles tentaram regravar isso algumas vezes, no roteiro tava, eu te amo também e tudo mais, só que eles estavam achando que não tava ficando legal, e uma hora o diretor falou pro Harrison Ford, improvisa aí, faz o que tu sentir na hora, e aí ele soltou esse eu sei, que ficou bem icônico também, né? E bem, o Han Solo vai ser congelado ali na carbonita e o Boba Fett vai levar ele, né? A gente vai ver o Luke chegando na Cidade das Nuvens, lá ele vai encontrar o Vader, e o Lando, ele vai se arrepender do que ele fez, vai libertar ali, né, os amigos do Han Solo, e vai falar pra eles, a gente pode resgatar o Han Solo ainda e tal. No primeiro momento a Leia não quer muito aceitar a ajuda dele, mas fala, não, beleza. A gente vai cortar ali pra batalha do Luke com o Vader, né, que é uma batalha ali bem legal, né, a gente já vê uma diferença também na questão das batalhas desse filme pro anterior, né, porque a batalha do Obi-Wan contra o Vader no filme anterior, ela não é tão bem feita assim, né, essa batalha aqui já é bem legal de assistir até hoje, né, a outra batalha acaba ficando, vamos dizer assim, um pouco datada, né, mas essa aqui já tinha bem mais recursos, ficou bem interessante, né, e a gente vai ver também o Lando pedindo pra o pessoal da cidade fugir, e ele vai fugir junto com o resto do pessoal ali na Millennium Falcon. E aqui a gente vai ter a cena mais famosa desse filme, né? Essa cena que pra gente hoje olhando talvez pareça óbvio, né? Já tem uma coisa que tá no nosso imaginário, a gente que viu todos os filmes, depois de ver esse filme, você consegue enxergar no filme anterior e nesse próprio filme indícios disso, né? Mas é uma cena que na época foi um choque enorme, né? Foi mantida em sigilo até durante as gravações, né? A primeira versão que eles receberam do roteiro não tinha essa cena ainda, né? Pouco tempo antes dessa cena ser gravada, que os atores descobriram, na verdade, isso, né? Que é justamente a cena em que o Vader vai lá e pergunta pro Luke, Obi-Wan não te contou o que aconteceu com o seu pai? O Luke vai responder, não, ele me disse o suficiente, ele me contou que você matou meu pai, né? E o Vader vai responder, não, Luke, eu sou o seu pai, né? E aí o Luke vai escutar isso, vai gritar, vai ficar desesperado, né? Assim, ele grita, não, tal. Só que o jeito que ele grita é muito característico, virou até meio meme essa cena, né? Ele fica bem desesperado em entender que o pai dele, né? Que era justamente a inspiração dele, né? Que o Obi-Wan
Obi-Wan tinha dito que era um grande guerreiro Jedi e tudo mais, que tinha sido morto pelo Vader, inclusive por isso também que o Luke tinha tanta raiva, assim, do Vader, né? Óbvio, além do Vader ter matado o próprio Obi-Wan também, mas era outro motivo que ele tinha raiva. Ele descobre que, na verdade, o pai dele, que era a inspiração anterior dele, era, na verdade, seu maior inimigo. Bem, o Obi-Wan não tinha contado isso pra ele, né? A gente entende também que foi óbvio, né? Pra esconder, foi meio que uma mentira ali, vamos dizer assim. Mas a gente entende que existe um simbolismo ali no sentido de que a outra personalidade, a parte ruim, vamos dizer assim, do Anakin, né? Que seria o Vader, ficou tão forte que matou a parte boa, né? O Vader não é a mesma pessoa que o Anakin era, né? Então é quase como se ele tivesse matado quem o Anakin foi um dia, né? Então vamos dizer assim que Obi-Wan não mentiu tanto assim, né? Ele só tava sendo um tanto metafórico, né? Alegórico, vamos dizer assim, simbólico, sei lá. Mas, enfim, eles vão estar lutando. Vader vai cortar o braço do Luke, né? Também nessa luta. O Vader vai fazer a oferta final dele ali pro Luke, né? Vai falar, não, você se junta a mim, né? Vem pro lado negro da força, a gente vai governar essa galáxia juntos como pai e filho, né? E o Luke vai responder isso se jogando ali pra fora da nave. Então ele vai chamar a Leia, né? Que mesmo estando longe dele, né? Ele vai chamar ela usando a força, né? Porque eles têm uma conexão muito profunda, né? Que, bem, a gente sabe o porquê, né? Porque eu falei aqui, né? Eu não aguentei não falar isso, né? Porque eles são irmãos, né? Mas até então a gente não sabe exatamente de onde vem essa conexão dele. E a Leia volta e busca ele. Depois eles todos juntos fogem ali das naves imperiais, né? Enquanto o Luke pergunta sem receber resposta nenhuma, bem porque você não me contou, né? Mas o Obi-Wan não fala nada pra ele mais. Então os rebeldes vão fugir ali em busca do Han Solo. E assim se encerra, né? O segundo filme de Star Wars, né? Com o clima embaixo, um gosto amargo na boca, com os rebeldes derrotados e aparentemente sem esperança, tendo enfrentado ali seus maiores desafios, né? Eu diria que esse filme ele tem um final nada positivo, né? Nada de bom acontece nesse filme, né? Eu diria que é o impacto que a gente mais modernamente sentiu, por exemplo, assistindo Vingadores Guerra Infinita, né? Quando, mesmo a gente sabendo que ia ter uma continuação e que os heróis ganhariam no final, é muito impactante isso, né? De o filme terminar com a derrota dos heróis, né? E principalmente na época, né? Então, por isso que esse filme ficou tão marcado no imaginário, por isso pra tanta gente ele é o melhor do Star Wars, porque ele é o que mais foge do padrão, né? E é bem marcante você terminar o filme dessa forma, né? A Leia perdendo, né, o amor dela, que era o Han Solo, né? O Han Solo congelado ali em carbonita, o Luke totalmente abalado, né? Ao descobrir que seu pai é, na verdade, o seu maior inimigo. Então, enfim, é esse o filme, é isso que eu tenho pra falar por hoje, né? Deixem aí suas críticas, sugestões nos comentários e tal, deem um like, se inscrevam, né? Deixem os elogios também nos comentários, na real. Eu prefiro que deixem só os elogios, mas a crítica faz parte também, né? Então, enfim, é isso. Valeu, até a próxima.